Vamos falar sobre o Wellington Rato. Olha, o Wellington Rato falou uma coisa, o seu staff falou outra, gerou uma confusão porque ele botou até o nome do Vasco nessa situação. A gente vai trazer aqui para vocês o que é que tá rolando sobre o Wellington Rato. Vamos falar também sobre a proposta que o Vasco deve fazer ao Gustavo, jogador que era do Sport. E a gente vai trazer essas informações que tem até valores. O que é que falta? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre dois zagueiros que estavam no elenco do Vasco em 2022, mas que não devem continuar em 2023. Vamos falar também sobre Pedro Raul, lateral que está sendo cobiçado não só pelo Vasco, mas como por outras equipes do futebol brasileiro. Enfim, a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Central do Mercado. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, para os nossos membros do canal também, muito obrigado pela moral que vocês dão a gente, nos ajudam bastante a manter o Comentário Vascaíno. E estamos entrando no ar, aquele abraço também, seja muito bem-vindo às pessoas que chegaram pela primeira vez, está conhecendo o canal agora. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar do nosso canal, obviamente, deixa seu like, compartilha com a galera e se inscreve, que é muito bom pra gente ter você junto conosco. Olha, vamos falar de mercado da bola. Nosso mercado da bola voltou, né? Hoje a gente vai trazer algumas informações aí, porque essa semana promete muito, né? Principalmente nos bastidores do Vasco aí, muita movimentação. Paulo Brax com a 77 Partners para definir toda a situação envolvendo técnico, envolvendo investimento, envolvendo planejamento. Enfim, é uma semana muito importante também para o Vasco da Gama, já que daqui a 2 semanas o Vasco já volta aos treinamentos. Mas vamos começar com uma confusão que rolou hoje pela tarde, né? O Wellington Rato, a gente já falou que é um jogador que interessa ao Vasco, o Vasco tá de olho nessa situação aí. Ele deu uma entrevista ao ESPN, ao Sports Center, hoje pela tarde, início da noite. E nessa entrevista, ele falou que recebeu algumas propostas, e dentre as propostas dos clubes que ele falou do clube do Vasco da Gama, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tinha sido uma das equipes que fez uma proposta oficial ao Wellington Rato. E aí, prontamente, o staff do jogador, o Atlético Goianiense, negaram que o Vasco tenha feito uma proposta oficial, já que horas antes o Vene Casagrande tinha aí apurado juntamente com essas duas fontes que o Vasco não tinha feito nenhuma proposta oficial, nem para os representantes, nem para a situação envolvendo o jogador. O jogador falou aí que foi uma grande confusão, que o Wellington Rato se confundiu ao falar do Vasco da Gama. Enfim, essa agora virou uma... Por isso que a gente diz a vocês, né, que o mercado da bola está muito, confuso, porque você vê, o jogador fala que recebeu uma proposta, o staff e o clube diz que não. Então aí você já vê porque toda hora aparece uma informação desencontrada da outra. Nem os caras estão se entendendo lá, né? Complicado. Por isso que tá aparecendo tanto zum, tanta informação no noticiários, aí a galera tá muito chateada, tem gente chamando Paulo Brax de lento, todas as pessoas falando, por causa disso. Porque o jogador tá uma coisa, o próprio representante, o clube diz que é outra, e por isso que tem tantas informações desencontradas aí. Aí é bom, é até um bom sinal para que vocês possam entender o que é que acontece nos bastidores e por que tá rolando esse zum todo, essa situação do Wellington Rato, que recebeu uma proposta do Al-Batin lá do Emirados Árabes, de 5 milhões de reais, e pode ser que aceite aí o Atlético Goianiense. E olha, essa informação do Lucas Moretti, mas a gente já tinha trago aqui na última semana que o Vasco tinha interesse no meia Gustavo. Logo quando acabou a Série B, a gente falou, o Vasco tem interesse no Gustavo, jogador que passou pelo Sport Recife, jogador que foi vendido muito cedo, foi uma das maiores vendas do futebol de Recife, né? Jogador de 20 anos, jogador que pertence ao Al-Ahly, o Al-Ahly hoje quer 4 milhões de dólares pelo jogador. Segundo informações que o Lucas Moretti conseguiu apurar do canal Gigante Vasco e também do Papo na Colina agora, o Vasco espera somente a definição do técnico para que ele tenha um aval e aí seja sacramentada toda essa negociação. Lembrando que ele teve interesse também da equipe do Cruzeiro. O jogador está avaliado aí em 4 milhões
de dólares é a situação aí do Gustavo. O Vasco prepara uma oferta, mas aguarda aí o seu novo treinador para o aval. O treinador que deve ser definido aí essa semana no encontro com a 77 Partners e Johannes Sport, deve aí auxiliar o próprio Paulo Brax para essa contratação. Sobre Pedro Raul, as informações que estão rolando aí é de que Pedro Raul vai receber, muito próximo do Vasco. O Vasco vai aí fazer a proposta ao Caxias Reysol. Lembrando, gente, o Vasco precisa que o Caxias Reysol aceite a proposta. Entre Vasco e Pedro Raul, tudo tranquilo, valores e tal. Mas aí agora falta o Vasco entendimento com o Caxias Reysol. Isso é importante de salientar para vocês. O Vasco vai sinalizar com a proposta. A gente sabe que japonês é muito difícil de se negociar, como eu já falei também de clubes chineses. Então agora a bola está na mão do Caxias Reysol, para que tudo esteja completamente sacramentado. Aqui a gente traz essa informação para vocês, para que você fique bem claro quais são os passos que faltam passar para poder ter essa conclusão de negociação. O lateral Mateuzinho tem um interesse aí, né? Um jogador do Sampaio Corrêa. Muita gente vai falar, jogador do Sampaio Corrêa. Um dos maiores destaques, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. No entanto, 4 equipes da Série A estão interessadas neles, né? Interessante que o próprio Vasco interessado, o Fortaleza está interessado nesse jogador, o Cuiabá está interessado nesse jogador e o Inter também está interessado em Mateuzinho, tem 24 anos e tem multa aí avaliada em 3 milhões de reais. O Vasco não fez proposta ainda por esse jogador, mas tem consultas para saber qual toda a situação. É um jogador que interessa, um jogador muito promissor, 24 anos, foi um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. E com a escassez de lateral, porque está muito difícil achar lateral no mercado, eu que trabalho mesmo como analista, sei disso, está muito difícil você achar um lateral direito que tenha uma qualidade de jogo, né, que seja completo, que seja equilibrado, é muito difícil. Não, ou você acha um cara que é muito bom defensivamente e não vai bem ofensivamente, ou um cara que é muito bom ofensivamente e tem dificuldades defensivas. Tá muito difícil achar no mercado, e Mateuzinho é um nome aí que é pretendido não só pelo Vasco, mas também por Fortaleza, Cuiabá e Inter. Sobre saídas, Danilo Boza não teve ainda nenhum andamento na situação, e o Juventude aí já dá como praticamente que o jogador vai jogar a Série B por eles, né? O jogador tem contrato de até 2025 com o Juventude, e eles já contam aí com a volta de Danilo Boza, já que o Vasco não se movimentou aí, não fez nenhuma sinalização de possível renovação do Danilo Boza. Outro jogador que não deve continuar no Vasco, isso a gente já tinha aí dito há muito tempo, é o Quinteiro. Até o momento, ninguém do Vasco procurou o Quinteiro para conversar, para renovar, e é muito provavelmente muito difícil que o Quinteiro continue no Vasco da Gama. Então, Quinteiro aí também é mais um que deve deixar o Vasco. Nos próximos dias a gente vai ter algumas movimentações, né? Matheus Ribeiro que tem proposta, o próprio Matheus Barbosa também tem proposta, enfim, a gente vai ficar de olho aí, porque o Vasco deve fazer algumas movimentações também de saídas, né? Nos próximos dias deve ter algumas coisas confirmadas. Então é isso, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, muito obrigado, tamo junto, qualquer nova informação a gente traz aqui no Comentário Vascaíno. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e valeu, ao Vascão sempre tudo, tamo junto.